Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sexta-feira, tá chegando o sábado. Mais uma semana se fechando. Vivendo com alegria o mês de julho. Julho, hoje já é o meio do ano. Eu recebi uma charge, mandei para alguns irmãos, alguns amigos, dizendo assim: estamos no meio do ano, primeiro semestre já passou. Aí diz assim: o primeiro tempo foi muito ruim. A última vez que eu me lembro de um tempo ruim como este, o primeiro tempo estava 5-0. Deve fazer menção ao jogo da Alemanha, naquele primeiro semestre que foi muito ruim. Mas, irmãos, de qualquer forma, Deus é bom o tempo todo. E mesmo nesses tempos de pandemia, a gente tem que estar firme no Senhor, sabendo que o nosso Deus, Ele está de olho em nós e cuida de nós. Ele cuida de você, cuida de mim, cuida da nossa família. Então descansemos nele. Deus é bom todo o tempo. Eu gostaria de ler e meditar por alguns minutos com você no livro de Atos, que nós estamos estudando o livro de Atos, hoje é o terceiro estudo. Livro de Atos, ainda no capítulo 1, não vou ter pressa. E mesmo quando terminar essa pandemia, é capaz que a gente continue esses estudos. Não sei, vamos ver como vai andar o meu tempo. Eu tenho muitas leituras para fazer e isso demanda uma pesquisa para a gente poder trabalhar esses temas como eu estou tratando. Mas de forma bem simples, para que a gente tenha o cerne da mensagem e você está percebendo que não há detalhes, não há aprofundamento do tema, tá bom? Então tenha paciência comigo. Tá muito raso. Tá raso mesmo, eu sei. Mas eu quero ler com você hoje o texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, versos de 6 a 11, que diz assim, Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus lhes respondeu, eram os discípulos: não cabe a vocês a conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas diante deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de brancos, 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, talvez na sua tradução tradicional vai dizer assim, varões galileus, né? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Olha que texto gostoso. Ele traz algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a gente percebe a preocupação dos discípulos no sentido de quando é que vai ser restaurado o reino? Verso 6. Porque eles tinham um pensamento de um reino como as outras nações, como eles tinham bem antigamente nos tempos de Saul, Davi, Salomão. Era daquele jeito que eles pensavam, e dos outros reis. Eles não entenderam quando Jesus lhes disse que seu reino não era deste mundo. Olha o que diz João 18:36. Jesus respondeu:
o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O estabelecimento do reino era coisa para o Pai, para Deus Pai, para ele se preocupar, e não os discípulos e nem nós. Ao invés disso, eles deviam estar prontos para receberem o poder que viria com o Espírito Santo, que seria derramado sobre eles, e então eles teriam poder para ir a todo mundo e serem testemunhas de Jesus, como me diz Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não só local, mas regional, provincial ou estadual. Aqui nós não temos províncias, mas lá em Portugal, na Europa, há províncias. Aqui é estado. Então, para nós seria regional, estadual, nacional e mundial. E nós batistas temos as nossas missões regionais, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Este é o reino que se implantava. E este é o reino em que nós vivemos. Bom, o rei Jesus foi elevado aos céus, ele subiu aos céus. Atos 1:9 vai dizer isto, né? Acabamos de ler. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E de lá ele voltará. Olha lá, Atos capítulo 1, versos 10 e 11, vai dizer assim: e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Por que estão olhando para cima? Olha, este Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá como vocês o viram subir. E a gente vai encontrar essas mais referências sobre isso, por exemplo, lá em Lucas 21:27, que diz: e então o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória, eles verão. E ainda, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, que vai dizer: e para aguardar dos céus, para aguardar dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus queridos, nós precisamos saber que há um reino que é eterno, o reino de Jesus, que já está entre nós. Nós necessitamos de pertencer a este reino através de nossa fé somente em Jesus e entregar a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Atos 4:12 me diz isto, né? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meus queridos, a nossa preocupação com épocas, com eras e seus acontecimentos só nos serve para a manutenção de nossa vigilância e para não perdermos a esperança da volta de Jesus. E, como os discípulos, Jesus garante a seus filhos o poder que só o Espírito Santo pode dar. Feito isso, nós devemos viver em santidade para que tenhamos autoridade para testemunhar de Jesus por onde andarmos, ensinando,
evangelizando, integrando as pessoas ao corpo de Cristo, e isso a gente faz na igreja pelo batismo, e ensinando os cristãos as demais lições que Deus tem para nós em sua palavra. É o que nós estamos fazendo, continuamos aprendendo. Isso está lá em Mateus 28, 19. E fazendo isto, resta-nos aguardar a volta do Senhor. Jesus vem para buscar a sua igreja, os seus filhos, os salvos. Isso está lá em João 14:3. Ele disse assim: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa tem que ser a nossa vida. Essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa esperança. Você se encaixa aqui? Se ainda não, a oportunidade está aí, está dada. Entregue sua vida a Jesus. Viva uma vida de santidade. Viva seus ensinamentos e fale dele por onde você andar. Não dê mau testemunho, não dê mau exemplo, não minta. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Crente não pode mentir, não pode enrolar os outros. E aí então, você aguarde a volta que está prestes a acontecer. Em breve, Jesus volta para buscar os seus. Que Deus te abençoe e te renove estas esperanças e que você viva Jesus no seu coração. Quero orar com você neste momento. Pai Santo, obrigado por tua palavra. Obrigado porque há coisas que o Senhor se preocupa por nós. O que nos cabe é esperarmos confiantemente no Senhor, no teu poder, e santificando as nossas vidas, contar que o Senhor vai nos encher do poder do alto, que é dado pelo Espírito Santo. Com este poder, nós temos a cabeça erguida para enfrentarmos as dificuldades do cada dia, sem nos deprimirmos. Deus Santo, quero pedir a tua graça, tua misericórdia sobre os irmãos que estejam enfermos, que estejam preocupados com o dia de amanhã. Alguns irmãos que estejam preocupadíssimos, sensibilizados com essa enfermidade que tomou o mundo todo. Alguns, inclusive, estão enfermos, estão doentes. Eu quero pedir que a tua mão de poder, de graça, de misericórdia, como um verdadeiro bálsamo curador, esteja sobre estes irmãos. Fortalece, Pai, estes cansados, oprimidos. Reanima os desanimados, que eles ergam a cabeça e no dia de amanhã, mesmo nessa noite, a partir de agora, eles consigam olhar para o Senhor e saber que do Senhor vem o nosso socorro, que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é a nossa alegria. Que olhemos para o Senhor como aquele que está realizando o teu reino em nosso meio. E o Senhor Jesus, que é o nosso Rei, como ele subiu para os céus, preparar-nos lugares, ele voltará para buscar a sua igreja. E nós somos a sua igreja. Que nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo e vivermos segundo a vontade de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que estão me ouvindo nesta tarde. Abençoa e concede-lhes uma noite abençoada de descanso, seguros. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.
você que me ouve, se você já fez a sua decisão para Jesus Cristo, amém. Vamos continuar firme. Não abaixe a cabeça. Se você ainda não fez, aí no seu lugar onde você está, faça a sua oração, entregue o seu coração para Jesus. Você vai perceber que o Espírito Santo vai te marcar, vai te selar para o bem e vai começar a lhe dar poder e você vai ter a sua vida mudada segundo a vontade de Deus. Forte abraço para você. Tchau.